João 11. Pelo amor. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou... Ficou o quê? Ué, mas ele vai dizer aqui que ele era amigo de Jesus, quer ver, ó? Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava, vamos ler isso juntos assim, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Amém? Diga: Jesus me ama. Diga: a mim, a minha família. Amém? Ele te ama. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguindo, disse-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele tinha falado simplesmente do sono. Então Jesus claramente lhes disse: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Parece uma coisa meio louca, né? O cara morreu e Jesus diz o quê? Eu estou contente de não estar lá. Presta atenção nisso. Eu estou contente de não estar lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu. Os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perguntou: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus fez o quê? Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele a amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O que eles aconteceu? Vendo visto que Jesus tinha feito, eles creram nele. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus. Pai, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas esses dias, pela Tua palavra. E Senhor Jesus, nós queremos continuar tendo esse encontro com o Senhor diariamente nas nossas vidas. Cada um desses encontros o Senhor tem ministrado aos domingos, dessas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, a transformação que elas viveram, é o que nós desejamos viver na nossa vida. Temos nossas falhas, temos os bloqueios, mas pedimos a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, que cada um deles vá caindo por terra agora, em nome de Jesus. Porque reconhecemos que o maligno não pode nos tocar. O maligno não pode ir contra a Tua igreja. Muitas vezes o problema está dentro de nós, Senhor. A dificuldade, a barreira, o coração endurecido quando o Senhor fala. E por isso nós pedimos a Ti agora, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ouvir e acolher esta palavra, para que ela possa nos salvar, para que ela possa nos curar, nos libertar e estabelecer sobre nós o propósito de Deus. Usa a minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos e tudo desejar. Toma honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus? Não vai dormir aí não, irmãos. Estou lendo aqui, está um silêncio assim, que daqui a pouco você está dormindo aí, né? Dá um pouquinho de ganho no coisa para mim, só no retorno pelo menos. Pode dar, porque quando eu dou um grito aqui eu acordo você, tá bom? Amém? Glória a Deus. Diga: eu quero ter uma vida transformada. Diga: e por isso eu desejo ter o meu encontro real com Jesus. Amém? A gente tem meditado nesses domingos e pelo menos para mim tem sido bênção, não sei para vocês, não é? Sobre esses encontros com Jesus e aquilo que nós sempre falamos. Não tem como alguém dizer: eu tenho um encontro com Jesus e não ter a sua vida transformada. Não tem como alguém dizer: eu sirvo ao Senhor, eu tenho um tempo com Deus, eu ando na presença de Deus, e a sua vida de alguma maneira ela não começar a mostrar frutos diferentes, né? Porque cada um desses encontros, o que nós vemos é que há, como consequência, uma transformação na vida das pessoas, né? Foi assim com a samaritana, foi assim com Nicodemos, que nós já falamos aqui, com o cego, com a mulher pecadora. Cada um deles viveram um encontro com Jesus, né? Foi com o paralítico, a pastora também ministrou aqui. E ainda, antes da gente entrar no assunto de hoje, a reflexão que a gente deve fazer é: o que eu estou ouvindo essas palavras e no que elas estão movendo o meu coração? No que essas palavras movem o teu coração? No que nesse pouco tempo, né? Hoje é o 7º dia, quer dizer, um pouco mais de um mês, vai fazer, são 4 domingos, então nós temos o 2º mês. Hoje é o 7º domingo que Deus tem ministrado. E quais são as atitudes concretas, reais, que você tem, não praticado, ou que você tem exercido na tua vida, como fruto dessas palavras, para ter uma vida de transformação? Isso é importante, isso é fundamental. Amém? Nós vamos abordar hoje o milagre da ressurreição de Lázaro.
E embora o nosso foco esteja aqui dos versículos 38 a 45, que é quando Jesus chega ali, comovido, ele manda tirar a pedra, então nosso foco é o versículo 38 até o 45. Mas existe, por que eu li tudo com vocês? Porque existem lições preciosas no contexto dessa história, existem verdades que nós precisamos de absorver completamente na nossa vida em nome de Jesus. Nós temos dificuldades, irmãos, de absorver as coisas de Deus. E na verdade nós devemos ser como aquela esponja. Sabe aquela esponjinha que você lava a louça na tua casa? E aí você acaba esquecendo ela em cima da pia e ela vai absorvendo água. E vai absorvendo água. E daqui a pouco, por mais que você espreme a esponja, sempre vai ter água. Você deveria de ser assim. Nós devemos de ser assim. Nós devemos de chupar. Não é? Nós devemos de absorver completamente a água viva, aquilo que o Senhor está nos dando, que é o poder da sua palavra. É isso que tem o poder de transformar a nossa vida. Quanto mais você tiver da palavra de Deus e praticar, mais a sua vida vai ser transformada. Amém? Então algumas verdades que nós temos aqui, dentro de todo o contexto, por isso que eu disse para vocês, nós vamos ler tudo, porque existem algumas coisas que nós temos de tomar posse da nossa vida. E a primeira dela é a seguinte, diga, eu sou muito amado de Deus. Repita isso. Eu sou muito amado de Deus. Amém? Diga para o irmão do teu lado, diga, nós somos amados profundamente por Jesus Cristo. Diga aí, nada que nos aconteça pode mudar isso, pode mudar essa verdade. Amém? Você viu todo o contexto da história. Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus e aparentemente Jesus negligenciou o seu amigo. E ele veio a morrer, não é? Mas há um detalhe aqui que nós lemos juntos, que está no versículo de número 1, aonde a palavra de Deus diz assim, não é? É que ele ficou doente, e no versículo 2, cadê aqui? Deixa eu abrir, voltar aqui. Então diz assim, que ele havia ficado doente e chegou a morrer finalmente. E lá no versículo 5 diz o que é o foco do que nós precisamos absorver e tomar como posse. Diz assim, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Ele amava. Apesar de que ele ficou doente, mesmo Jesus amando aquelas pessoas, ele, o amigo de Jesus, que elas tratam, o teu amigo ficou doente. As pessoas chegaram lá para dar o aviso, o recado para Jesus, dizendo, Lázaro, o teu amigo está doente. Então veja, a palavra de Deus faz questão de dizer, Jesus amava aquelas pessoas. Jesus ama você. Mas isso não impede você passar por uma luta. Isso não impede você de passar por uma dificuldade. Jesus amava aquela família, mas isso não impediu que o irmão ficasse doente e morresse. Não é? Jesus amava aquelas pessoas, não é? E aí nós temos uma outra situação que às vezes é difícil a gente entender, porque às vezes Jesus, ele ama a gente, e aí a gente está com um problema, e o Senhor está realizando na vida do outro, e parece o quê? Que ele não está nem aí com a gente, não é verdade? Porque elas estavam lá, amadas, uma família querida, a palavra diz que não era querida, era amada, e aí manda um recado para Jesus. Eles estão com um baita de um problema, o irmão está ficando ruim, tem que ir para o médico, daqui a pouco está na UTI, está entubado, e Jesus está lá, realizando na vida dos outros, não é? E de gente desconhecida. Pior ainda, porque enquanto eles eram amados, Jesus estava a 3 km de distância dali, realizando milagre na vida de quem? De gente desconhecida. De pessoas que estavam no meio de uma multidão. Você imagina qual é o sentimento? Sentimento que muitas vezes as pessoas têm. Eu amo a Deus, eu faço tantas coisas pelo Senhor, eu sou fiel, mas eu olho, na minha vida não está acontecendo nada. Mas olha a vida do outro. O outro nem é tão fiel assim, o outro nem vai na igreja assim, o outro nem é tão sincero assim, desconhecidos de Deus. E eu que sou chegado de Deus, eu estou lá na presença de Deus. Parece que Deus, sabe de uma coisa? E a gente começa às vezes a desenvolver aquelas paranoias, né? Eu acho que Deus não me ama. Diga mais uma vez, a situação não altera
e não me afasta do amor de Deus. Amém? Aquilo que você vive de dificuldade, ela não tem o poder de alterar, de mudar o que Deus é na sua vida. Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, ele diz o que? Nada e ninguém poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. E ele diz lá, nada, nem do presente, nem do futuro, nem principados. Ele começa a colocar uma série de coisas, tanto espirituais quanto materiais. Ele diz, essas coisas, elas não têm o poder de nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus nos ama, independente dessas coisas. E a palavra de Deus, ela afirma isso. E muitas vezes nós temos dificuldades de assimilar isso na nossa vida. Que a gente acha que o problema que nós estamos passando é porque Deus não nos ama. Não tem nada a ver. Como já falamos aqui em outras situações, a própria vida, a própria situação do mundo que nós vivemos, o caos que é, todas essas coisas, elas não podem nos afastar do amor de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Romanos, se você puder abrir a tua Bíblia sem perder aí de vista, João 11, mas se você puder dar uma viajadinha lá em Romanos no capítulo 5, achou? Romanos capítulo 5. Amém? Podemos ir? Diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, diga comigo, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continua. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Ou perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona. Diga, a esperança não nos decepciona. Diga comigo, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, eu preciso ter isso claro na minha vida. Deus me ama, independente do momento que eu estou passando. Deus amava Daniel, mas Daniel foi parar onde? Na cova dos? Deus amava Sadraque, Mesaque e Abednego, mas isso não impediu que eles fossem parar onde? Mas o amor de Deus os protegeu na fornalha. Como o amor de Deus protegeu Daniel dentro da cova dos leões. Deus amava Paulo. E isso não impediu que Paulo levasse surras e mais surras, que Paulo fosse traído pelos seus melhores amigos, pessoas que ele formou e o abandonaram. Você pega a história de Paulo, Paulo coloca os sofrimentos de Paulo. Nada impediu que Paulo tivesse as suas lutas, ou até mesmo, como ele coloca em 2 Coríntios 12, a enfermidade ou o mensageiro do diabo que ele diz que o esbofeteava, e ele pediu para Deus, Senhor, cura-me ou livra-me. E Deus disse, não quero fazer isso, não quero curá-lo, não quero livrá-lo, mas eu quero dar ainda mais da minha graça para você, porque a minha graça te basta. Ué, porque Deus não livrou, porque Deus não curou, Deus não ama? Irmão, o amor de Deus se manifesta de maneiras que nós não compreendemos. Nós temos dificuldades em entender o amor, essa é a grande verdade. Porque na nossa visão de amor, quando é que a pessoa nos ama? Quando ela está perto de você. Quando ela te atende. Quando ela satisfaz as suas emoções. Ou as suas, projeções. Então, enquanto essa pessoa atende as suas projeções, aos seus sentimentos, então ela te ama. Ele me ama demais. Tudo que eu peço, Ele me faz. Não é assim com o filho? Comece a fazer algo que o teu filho não aceita. Comece a fazer algo que o teu filho te pede, você fala, não, eu não posso. Você vai ver como o coração dele vai mudar um pouquinho com você. E assim, por a gente ter essa visão distorcida do amor, a gente também tem uma visão distorcida do amor de Deus. Porque eu oro, eu peço, Ele não faz, então Ele não me ama. Não é essa a verdade.
Quantas coisas nossos pais não fizeram, né? Para nós mais antigos talvez, porque eles não tinham condições de fazer, embora eles desejassem. Ou talvez hoje um pai mais sábio, quando um filho lhe pede alguma coisa, ele não faz, porque ele sabe que aquilo pode fazer mal para o seu filho agora, mas ele talvez se prepare para fazer mais tarde para esse filho. E assim é o amor de Deus com a gente. Amém? Amém? Então nós vamos entender aquilo que Paulo diz aqui: tenha paz com Deus, mantenha a tua paz com Deus. Sabe algo que nós vamos ver com essas irmãs? Que apesar do discurso delas ali, elas perderam um pouco de paciência com Jesus. Se você tivesse vindo quando nós falamos, se você tivesse atendido e se você nos considerasse mesmo, tivesse vindo, ele não teria morrido. Não tem nada a ver, Jesus não foi negligente, Jesus tinha o tempo certo de agir. O que nos cabe? Manter a paz. E como a palavra de Deus diz aí, manter a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E termos paciência na tribulação. Não é fácil nós passarmos pela tribulação, mas ele diz: olha, nós nos gloriamos também na tribulação. Porque é fácil nos gloriarmos no dia que Jesus está com a gente, Jesus está sentado na mesa e o banquete está colocado ali, e você olha tudo que Jesus tem feito na sua vida, e espontaneamente você pega o seu óleo, o seu perfume, como fez Maria um dia, e derramou lá diante do Senhor. Tudo é muito bom no dia bom. É fácil nos gloriarmos no dia bom. Mas a palavra diz o que? Nós temos também que nos gloriarmos no Senhor no dia da tribulação. Elas passaram muitos tempos bons com Jesus, mas não estavam sabendo passar o tempo da tribulação. E essa é uma dificuldade de nós. Sabemos passar os dias bons com o Senhor. Glória a Deus, a minha vida está uma maravilha. O meu emprego, o meu salário, a minha família, a saúde, tudo vai bem. Oh, como Deus é bom. Se sai um fiozinho de cabelo, ou cai um fiozinho de cabelo, opa, já começamos a reclamar que estamos ficando careca. Caiu um fio de cabelo, já nos consideramos careca. A gente precisa mudar. E aí Paulo diz: glorie-se na tribulação também. Porque é na tribulação que você vai se tornar perseverante. E essa perseverança vai dar a você um caráter que é aprovado. E eu te pergunto, teu caráter é aprovado diante de Deus? Deus se agrada do seu caráter? Aquilo que você faz é aprovado diante de Deus como o seu caráter? Então, a palavra de Deus diz que caminhando dessa forma, e a esperança não nos decepciona. Quando a esperança não nos decepciona? Quando eu espero em Deus. Então eu não ficarei decepcionado. Você não fica decepcionado. E o amor de Deus vai ser derramado no teu coração. Porque eu sei que apesar do meu momento, há um Deus que me ama de tal maneira, que enviou o seu único filho. Ele já deu prova do que ele é capaz de fazer. E aí nós vamos de novo para Romanos 8, quando Paulo diz: pensa bem comigo, se o Deus que pegou o filho dele, crucificou numa cruz por amor a vocês, será que ele não vai dar? Será que ele não é capaz de acrescentar as outras coisas na vida de vocês? Será que ele não é capaz de... Será que essa prova de amor não é suficiente para vocês entenderem que juntamente com Cristo ele vos dará as demais coisas? A segunda verdade também está ligada nessa primeira. Diga: Jesus é a pessoa certa para buscar ajuda, né? No meio do desespero delas, diz no versículo 3, que elas mandaram avisar a Jesus, e diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas tinham noção de que Jesus as amava e amava o amigo. Elas saíram e foram buscar ajuda no lugar certo. E aqui a gente aprende uma coisa: Jesus é o único que pode nos ajudar. Você pode ter dinheiro, e faz bem. E nós não temos que ter receio de dinheiro. E nós não temos que ter receio e achar que ter dinheiro, ou pedir para Deus: Senhor, prospera também a minha vida material. Aliás, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, se você obedecer, Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, as tuas crias. Deus tem prosperidade, isso não é o mal. É quando a gente inverte onde está o nosso coração, né? Então a gente precisa de entender e acreditar que Ele é o único que pode nos ajudar. Em todos os sentidos. Elas acreditaram nisso. Hebreus 2,18. A palavra diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, diga comigo, hoje ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
Sabe por que o Senhor pode nos socorrer? Porque Ele sofreu como homem, como eu, você e eu. Ele sofreu na carne. Ele sabe que se cortar sangra. Ele sabe que se der um bofete, dói o bofete, vai ficar o hematoma. A palavra diz que Ele sofreu. E naquilo que Ele sofreu, Ele sentiu dores. E por causa disso hoje, Ele também é poderoso para nos socorrer e nos ajudar. Amém? Lá em Isaías 53:3 diz assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. A Bíblia diz que Jesus era familiarizado com o sofrimento. Talvez você esteja se familiarizando com o sofrimento. Mas você não precisa se tornar família do sofrimento, amigo do sofrimento. Você pode abrir o teu coração, olhar para Jesus e esperar dele o teu socorro. Amém? A terceira coisa que a gente aprende é que, diga assim, há o tempo certo de Deus. Há o tempo perfeito de Deus. Diga aí, eu preciso aprender a viver todo o tempo perfeito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Os versículos 4 e 5, a palavra diz que quando eles chegaram lá, versículo 4 diz assim, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Diga, nada que aconteça na minha vida, diga, é para a minha derrota, diga, mas é para a glória de Deus, diga, é para que o Filho de Deus seja glorificado na minha vida. Você entende isso? Você pode crer nisso e tomar isso no teu coração? Porque falaram, olha, ele está doente. E Jesus disse, essa doença não acabará em morte, porque morte é o definitivo. Lázaro morreu, mas não foi em definitivo, ele ressuscitou. Amém? E aí Jesus disse, isso aí que está acontecendo, vocês não podem entender. Como talvez acharam ali, muita gente achou, lá no versículo 22 ou 23, alguém diz assim, esse aí diz que ama, mas se amasse teria vindo aqui e ele não teria morrido. Alguém fala isso aí lá pelos versículos 25 e 26. Alguma coisa assim. Porque as pessoas julgam assim, se Deus te ama, por que você está passando por isso e que não sei o que. Isso muitas vezes começa a bater na nossa cabeça, mas Jesus diz, é para que Deus, é para a glória de Deus. E aí diz que, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias ali. Parece uma coisa negligente, parece uma coisa contrária do que Jesus, ele ama, mas ele não se preocupa, não é isso. Sabe uma lição que a gente pode tirar daqui? Lázaro era o que de Jesus? Amigo. A gente pode aprender uma coisa, que Jesus não foi até lá para entender que não era por ele ser amigo, ele não ia ser ressuscitado por ser amigo de Jesus, ele ia ser ressuscitado para a glória de Deus, pela graça de Deus, e não por ser íntimozinho, amiguinho de Jesus, mas porque o poder de Deus ia se manifestar sobre ele. Sabe por que Deus vai fazer sobre a sua vida? Não é porque nós somos amiguinhos ou amigões, mas porque o poder de Deus se manifesta na sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas nós somos amados. Amém? Amém? Agora, nós vamos entender algumas outras coisas. A aparente demora de Jesus, não é? Ou a aparente demora em Deus responder nossas orações, não pode se transformar numa frustração na nossa vida. A ponto de esmorecermos, deixarmos as coisas. Ou deixarmos até mesmo de acreditar. Ou então, não enfrentarmos o problema. Quando Jesus chega ali, o discurso de todos, lá você vai ver depois, lá nos versículos, quando Jesus chega, versículo 17, e aí Jesus fala com Maria, e ela diz assim no versículo 21, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que agora, tudo quanto pedires, e aí Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar. E ela fala o quê? Eu sei que um dia ele ressuscitará. Ela coloca isso lá para frente, na eternidade. Jesus diz, não é hoje. Sabe o que Jesus também nos ensina nesse momento? Que a gente tem que aprender a enfrentar o presente na nossa vida.
Eles estavam acostumados com tudo que aconteceu no passado. E eles, se estiveres aqui, como eu vi o Senhor agindo, curando, abrindo os olhos aos cegos, destampando o ouvido dos surdos, se o Senhor, como fez, estivesse aqui hoje, e Jesus, eu não estive aqui. Aprenda a lidar com o presente. Aprenda a lidar com o problema. E não jogue o que eu tenho para fazer lá no futuro. Não tem gente que é assim, a minha vida aqui é assim mesmo, a minha vida é um grande problema, mas olha, eu tenho a eternidade com o Senhor, e lá eu vou andar em ruas de ouro. Mas Deus quer fazer algo hoje na sua vida. Amém? Ele tem essa obra da eternidade, como Ele já fez coisas, com certeza você experimentou. Mas hoje você precisa encarar a tua realidade e enfrentar e dizer, há poder de Deus para esta situação e ela vai se resolver em nome de Jesus. Eu não vou ficar frustrado porque o Senhor está demorando, porque eu preciso ter consciência de uma coisa, não só de falar, mas de compreender. O Deus que eu sirvo, Ele não tarda e Ele não... E por que às vezes você fala assim, a Deus não me responde? A Deus está demorando. Porque o que sai da sua boca não é verdade do seu coração. Porque se fosse, jamais você declararia uma coisa dessa, mas você ia lá falar para a tua luta, ou para quem quer que seja, o Deus que eu creio, Ele não tarda, Ele não falha e não dorme, o Deus de Israel, que é o meu Deus, em nome de Jesus. Ele não falha. Então perceba como muitas vezes, não é, o que nós falamos não condiz com aquilo que nós professamos. E nós precisamos alinhar as coisas. Então Jesus diz, olha, o teu irmão, ele há de ressuscitar, ele vai ressuscitar. E a dor delas, o sofrimento, a tristeza delas, naquele momento, as impedia de viver o milagre, porque elas olhavam e era impossível. Não era impossível ressuscitar no dia da glória do Senhor, mas para aquele momento que elas precisavam era impossível. Só que tem uma palavra que diz o quê? Nada é impossível àquele que crê. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Amém? Levanta a mão e diga, eu declaro, eu profetizo, eu estou debaixo desta palavra. Lucas 1:37. Não há impossíveis para o meu Deus em todas as suas promessas. Amém? Em nome de Jesus, se você tem uma luta hoje, uma dificuldade, se levante e creia. A palavra que saiu da boca de Deus vai acontecer e vai realizar-se na tua vida em nome de Jesus. Por mais impossível que seja a sua luta, mas não deixe que a sua dor embote aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E a quarta coisa, diga, Jesus se identifica com a minha dor. Né? Diz aqui no versículo 35 e 36, entre os versículos 34 e 36, que Jesus, ele chorou. Vamos voltar lá. Então no 34 diz, onde o colocaram? Ele perguntou. Primeiro no 33 diz que os judeus, ao ver Maria chorando, Jesus viu a sua amiga amada chorando. E os judeus a acompanhavam. E Jesus, ao ver ela chorando, já se agitou no espírito. Sabe aquele negócio quando você vê alguém amado sofrendo, e aí você quer ajudar aquele negócio, não dá um negócio assim meio... Jesus agitou-se no espírito. Aí ele pergunta, onde vocês colocaram? Perguntou ele. Vem, Senhor. E aí eu acho que a voz de Maria deve ser aquela voz tão triste, que ela diz assim, vem, Senhor, me vê. E diz que Jesus chorou. Sabe por quê? Porque Jesus sentiu a dor do coração daquelas pessoas. Porque você não serve um Deus que está longe de você. Você não serve um Deus que Ele é, sabe, uma coisa mecânica. Um Deus que Ele manda e porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Não, Deus está mostrando, querido, que por mais que Ele seja grande, poderoso, excelso, soberano e tudo que nós podemos falar, Ele é um Deus próximo a você e Ele sente a tua dor. Ele sente a dor da tua necessidade.
Ele sente a tua fraqueza. E de tal maneira que ele sente a tua fraqueza, que ele sabe que há certos momentos que você não vai suportar. E aí ele te dá um Espírito para interceder por você diante dele. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós às vezes somos tão fracos que não temos força nem para orar e pedir o que convém. Não é louco isso? Então olha, esse Jesus, ele sofre com a sua dor. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra, não é? Parece uma coisa contraditória, que a morte dos seus santos é agradável ao Senhor, mas Deus não se alegra com a morte dos seus santos. Parece uma coisa bem... Não é. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a morte de um ente querido vai gerar luto e dor, e Deus sente isso. Então, se por um lado é proximidade para o filho que chega na glória, Deus também sabe que é tristeza para aquele que era parente desse filho fica na terra. E Deus sente isso. Deus sabe, Deus se entristece. E a palavra de Deus mostra isso, né? Se você pegar toda a história, os momentos de tristeza de Deus, como mostra também os momentos de raiva. E não é que Deus é assim raivoso, mas é que a palavra de Deus, como é que Deus é Espírito, como é que Ele vai falar conosco? Com os nossos sentimentos. Deus está dizendo, eu sinto a tua dor, eu sinto o teu problema, mas eu sou aquele que possa te ajudar. Nós servimos a um Deus que o nome dele é Ema, que significa o quê? Significa o quê? Deus conosco. Então as lágrimas de Jesus revelam a sua compaixão de nós, revela a sua humanidade e revela o seu amor por nós. Porque quando você vê alguém sofrendo e você não ama, você passa direto batido também. Mas se alguém, você tem uma comiseração, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa. E é assim que o Senhor, Ele se move por nós. Deus sofre com as nossas dores. Amém? Amém? Diga, Ele é ferido juntamente comigo. Né? Então quando você passa uma luta em família, quando a sua casa está desmoronando, ou simplesmente quando o Senhor olha e vê um filho dele, né, sendo descaracterizado pelo pecado, isso dói no Senhor. E Ele se move para ajudar. Deus está se movendo a teu favor, para te ajudar, para te socorrer, porque Ele não quer ver você caído, envergonhado, mas Ele, como Jesus disse lá atrás, Ele quer que a glória de Deus se manifeste em você. Amém? Então, reconhecendo estas coisas, a gente vê também que existem 3 coisas que são nossa responsabilidade. Porque Jesus estava pronto a realizar um milagre naquele lugar. Ele estava pronto. E aliás, quando ele ora lá no versículo 42, e ele fala assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu preciso fazer isso para que eles vejam e eles creiam que tu me enviaste. Aquilo ali que arrebanhou o coração de muita gente, assim como na tua dor. Se você crê que Deus é conosco, você vai passar essa luta, essa dificuldade, você vai sair honrado, abençoado, e a tua luta vai se transformar em testemunho que vai abençoar muita gente em nome de Jesus. É que na luta, no meio da luta, a dor não nos permite enxergar isso, mas Deus está te mostrando que é assim. Amém? Então Jesus olha e fala, eu sei, Pai, o que vai acontecer aqui. E aí ele diz, depois de dizer isso, ele fala em alta voz, Lázaro, venha para fora. Né? Vamos voltar lá então. Versículo 43. Deixa eu ver aqui. O 41 diz assim, então lhes falei, se você crer, você veria a glória de Deus, e mandou que tirassem a pedra. E então tiraram a pedra. Diga, o meu posicionamento, diga, a minha responsabilidade é remover todos os obstáculos que se colocam entre mim e o Senhor, que me impedem de encontrar com Jesus. Então a pedra é um impedimento. É o que está aí no versículo 38. Jesus ordenou, vocês precisam tirar a pedra. Mais claramente no 39. Tirem a pedra. Agora eu te pergunto, Jesus, ele não poderia fazer um milagre ali que não precisasse da intervenção deles? Quantas vezes nós já vemos na palavra de Deus que em certas situações a terra tremeu, o chão se abalou. Como é que aconteceu lá? A pedra que saiu do túmulo de Jesus?
Deus enviou anjos, diz que houve ali um terremoto, a pedra rolou. Ou os anjos vieram e tiraram, não sei, mas houve ali uma ação sobrenatural de Deus e a sepultura de Jesus foi aberta. Será que Deus não podia ter feito a mesma coisa? Jesus não poderia ter feito a mesma coisa? Mas eu estou dizendo, você precisa ter a tua parte de responsabilidade no milagre que tem acontecido na tua vida. Remova os impedimentos. A pedra é, remova os impedimentos. Nós vamos remover os impedimentos. As intervenções que nós vemos na palavra de Deus, quando Moisés precisou atravessar o Mar Vermelho, o povo precisou romper o impedimento. Qual era o impedimento? Era o medo. Eles tinham medo porque eram travados, olhando para trás, olhando para frente. Deus falou que se você andar, vencer o medo, vocês vão atravessar o Mar Vermelho. A intervenção, todo mundo fala, os muros de Jericó caíram. Mas foi pela intervenção só de Deus? Não, também foi pelo posicionamento de um povo que andou em obediência ao Senhor. E as muralhas de Jericó acabaram caindo. Golias era enorme, Golias era grande. E é verdade. Mas ele não ia cair porque Davi ia ficar olhando e falando, você está afrontando o Senhor. Oh Deus, faz justiça, derruba. Ele falou, você está afrontando o Senhor e eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu vou te vencer em nome do Senhor. Enquanto eu for, Deus vai dar a estratégia, Deus vai mostrar o caminho e eu vou viver um milagre. Mas você não vai continuar mais de pé. Veja, teve a intervenção de Deus e a ação do homem. Mas cada um deles precisou vencer e tirar do caminho algum impedimento. Tire os impedimentos da tua vida. A pedra representa muitas vezes os obstáculos, as desculpas, os argumentos que nós usamos. E até como falamos aqui nas quartas-feiras, argumentos religiosos que nós falamos, não, mas Deus entende o meu coração. E a palavra diz que tem muita coisa que a gente faz, Deus não entende não, viu? É ou não é, Maria? Maria está aqui toda quarta-feira. Não é isso que nós temos aprendido? Tem muita coisa que a gente tem feito, ou melhor, que a igreja tem ensinado hoje, no geral. Ai, que Deus te entende, Deus te aceita. E a palavra está dizendo, Deus não aceita, Deus não entende, porque Deus tem posicionamentos que Ele quer dos seus servos. Mas quando eu tenho esse posicionamento, eu vejo a glória de Deus. E é tempo de se posicionar para ver a glória do Senhor em nome de Jesus. Tem posicionamentos e obstáculos que eles são cômodos para a nossa vida. Como para aquele paralítico que nós falamos aqui, era cômodo para ele ficar lá esperando que alguém descesse ele às águas. Tão cômodo que quando o Senhor da sua glória está ali diante dele e pergunta o que você quer, a primeira coisa que ele fala, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém que me levante. Eu não estou perguntando se tem alguém ou não, eu estou perguntando o que você quer. Estou perguntando se você tem dinheiro, estou pensando se você tem família, estou perguntando o que você quer hoje. Então tem obstáculo que é cômodo para a gente. E a gente fala assim, é por causa disso. É porque eu não tenho ninguém, porque ninguém me ama. É porque eu não tenho alguém que me ajude. Porque você vai ser alguém que abrisse as portas. Você vai dizer, o que é que você quer? Você quer alguém que te ajude ou você quer viver uma obra de poder na tua vida? Amém? Amém? Então diga assim, eu vou tirar toda pedra da minha vida, tudo aquilo que está entre mim e o Senhor, impede que eu veja a sua glória e eu viva o impossível na minha vida. Segunda coisa, que a gente precisa ouvir o chamado de Deus. A palavra diz aqui no versículo 43 o quê? Que Jesus, depois de orar, bradou. Bradou é falar alto. Gritou. Lázaro! Precisa gritar? Não sei o que levou Jesus. Mas aquela voz foi tão funda que atravessou o poder da morte. Porque Lázaro, ele estava quantos dias morto? 4 dias enterrado. Os judeus, eles enterraram Jesus com muita pressa. Você vê ali o processo aonde da morte de Jesus e do sepultamento foi muito rápido. Lembra disso? Não foi nem de um dia para o outro. Jesus morreu, já pegaram, por quê? Por causa da Páscoa. Mas geralmente havia todo um ritual. Levava-se talvez de 1 a 2 dias. Então Lázaro não estava só 4 dias morto. Estava talvez Lázaro estivesse há 6 dias morto.
Porque o costume deles qual que era? A pessoa morreu, não usava o caixão, a urna, né? Então eles pegavam e davam banho na pessoa, e depois perfumavam o corpo inteiro. E pegavam ou um lençol, no caso de Lucas, ou no caso de Lázaro, possivelmente eles usaram faixas de pano de linho, porque diz que ele estava todo com tiras, né? Mandou tirar as tiras dele. Então eram os modos de sepultamento. Então aquilo, a pessoa tinha que ficar assim. Imagina você enrolar um corpo inteiro. Levava tempo na preparação. E depois colocava-se lá na sepultura, que era geralmente um buraco cavado numa caverna, ou pedras macias, ou aproveitavam caverna já existente, ou então, no caso de Jesus, foi uma pedra, um sepulcro numa pedra maciça. Então dava tempo. Ele estava ali já, digamos, 5, 6 dias morto. Então não dá para dizer que foi algo que eles combinaram entre eles. Não dá para dizer que foi uma maracutaia. Não, todo mundo que viu aquilo ficou abismado, porque não podia ser um estado de inanição, né? Porque não tem um negócio que não pode enterrar imediatamente, porque a pessoa pode estar... Não é? Não tem esse negócio? Não podia ser esse estado de inanição do corpo. Foi algo real, como o que o Senhor faz é real em nome de Jesus, queridos. Ainda que haja quem lute, ainda que haja quem não aceite. Mas foi preciso o quê? Ouvir aquele chamado. É o chamado de Deus que nos tira da zona de morte. É o chamado de Deus que quebra o domínio do pecado, o domínio do diabo, o domínio da morte na nossa vida. Chamar de Deus tem o poder de nos dar vida. Isaías diz assim, Isaías 49:1. Isaías diz: o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, desde as entranhas da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Jesus diz lá em João 15:16, não foi vocês que me escolheram não, vocês estão aqui porque acham que eu chamei vocês. Fulano, vem aqui, eu chamei vocês, sabe por quê? Fui eu que chamei, fui eu que vos escolhi. Então, porque eu escolhi, eu sei quem vocês é, e chamei vocês pelo nome. Deus os chama pelo nome. Aliás, era preciso chamar Lázaro pelo nome, porque senão os outros mortos também ressuscitariam. Deus estava chamando Lázaro. Deus estava sendo específico. Como Deus está chamando aqui hoje, cada um de vocês pelos seus nomes. Como Deus está chamando cada um aqui de você, a começar por mim. Ele conhece nossos nomes. E Ele está dizendo, venham, chamo, tiro vocês da região das trevas, chamo para a luz, tiro vocês da região da morte, derramo luz na vida de vocês, como está em Mateus 4,16. Ele conhece. E por um nome que talvez nem você conheça. Amém? E nós vamos de entender isso em nome de Jesus. Diga comigo, o chamado do Senhor. Se eu ouvi-lo, diga, esse chamado pode me dar vida, pode me dar direção e pode me libertar. Amém? Porque a palavra, queridos, imagina o cara morto tantos dias, mas mesmo morto, Lázaro não conseguiu ouvir Jesus. Você imagina que doideira que foi essa? Eu estava meditando a palavra, e como eu gosto de filme de ficção, e já imaginei aqueles filmes estelares, que aí aquela estrela explode, e aquele negócio, aquela loucura na vida de Lázaro. Uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica. O cara morto e lá dentro sem vida. Como é que pode um corpo sem vida? Sabe por quê? A voz das muitas águas, quando elas falam, quando ela fala, aonde houver morte, onde houver existência, onde houver o que for, isso sucede, porque é a palavra que traz a existência. A voz que chamou a Lázaro é a voz de Gênesis 1, a terra sem forma e vazia. Como muitas vezes a tua vida quer ser assim, e o diabo quer transformar a tua vida sem forma, e você vazio, e você não tem mais nem sentimentos, nem direção. E então essa voz, ela vem, e ela começa a criar coisas novas na tua vida. E Deus diz, vai haver isso, vai haver luz, vai acabar as trevas, vai começar a haver separação entre água e terra, como foi na criação. A voz das muitas águas, a voz que cria, a voz que chama a existência. Amém? Você quer que Deus chame coisas novas na tua vida?
Então se prepare para ouvir o teu chamado. Pare de lutar contra o teu chamado. Pare de dizer que não dá. Amém? João 10, versículo 3 e 4 diz assim: a este, falando do pastor das ovelhas, diz assim: a este porteiro, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e a traz para fora. Quem é ovelha aqui? Quais são ovelhas aqui? Quem aqui tem Jesus como seu pastor? Sabe o que eu estou dizendo aqui, ó? As minhas ovelhas, eu chamo pelo nome. Elas me reconhecem. E quando elas ouvem a minha voz, eu as trago para fora. Aonde você está preso? Qual é o... Como é que chama lá o lugar? O aprisco. Qual é a prisão que você está? Você está dizendo: quem é minha ovelha, ouve a minha voz, eu as chamo para fora. E versículo 4 diz: e quando eu tiro para fora as minhas ovelhas, eu vou adiante delas, e elas me seguem, porque elas ouvem a minha voz. Está na hora de a gente ouvir mais o Senhor. Amém? Sabe qual é a razão que muitas vezes as pessoas são tristes, deprimidas? Porque elas ouvem muito a voz do mundo. A gente ouve falar muito de droga. A gente ouve falar muito de violência. A gente ouve falar muito de enfermidade. É ou não é verdade? Põe os noticiários. A gente ouve falar muito de prostituição, sexualidade, perversão. Liga a TV. Veja as novelas, até mesmo os filmes, que a gente tem que muitas vezes escolher e pular certas cenas, porque está ali, você quer ver um filme, mas tem certas cenas que você tem que pular. A gente vê muito o que o mundo diz e ouve pouco o que Deus fala. Amém? No mínimo você ouve o mundo por 6 dias por semana, e talvez em um único dia, as 2 horas, você ouça Deus falar. E a última coisa: creia que Deus tem poder para tirar você de todo estado de morte. E nós encerramos aqui. Diga: eu creio que o meu Deus tem poder para me tirar de todo estado de morte. Amém? Diga: e eu vou sair da região da morte. Porque a palavra diz o que no versículo 44? Diz que o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Porque o costume era que o corpo inteiro era envolto em faixas ou num lençol, e sobre o rosto, depois que a pessoa era depositada lá sobre a pedra, era colocado um lençol sobre o rosto. Um lenço sobre o rosto da pessoa. Então no rosto era um lenço e o corpo todo era atado. E Lázaro levantou. Imagina, se a pessoa levantou, eu fico imaginando a cena, se a pessoa levantou e o rosto ainda estava encoberto, é porque talvez a crosta, né, antes de Jesus curar e levantar, o corpo estava emputrecido. E aí o lençol grudou, talvez tivesse ali umas escaras ainda. E Jesus falou: arranquem tudo de cima dele. Acabou o domínio da morte. Diga: acabou o domínio da morte na minha vida. Então veja que aquele que antes estava morto, pelo poder de Jesus, ele foi ressuscitado. Lázaro morto representa todas as coisas da tua vida, que talvez você já enterrou e você já sepultou na tua vida. Teus sonhos, tuas promessas. Amém? Seus projetos de vida. Se projetou tanto a tua vida. Eu, infelizmente, não tive muito tempo de projetar a minha vida. Trabalhei muito. Mas eu sempre incentivo minhas filhas a projetarem o seu futuro. Comecem a projetar agora e trabalhar, e Deus vai dar graça. A gente começa a projetar um futuro, né? Eu não projetei ter uma família, porque eu nem queria ter família, mas Deus trabalhou na minha vida. Você vai ter, eu vou te ensinar o que é ter família, né? E caprichou. Mas tem gente que planeja: eu vou casar, eu vou ter filho, e minha família vai ser assim e tal. E às vezes, por causa de uma situação no caminho, você enterrou tudo isso, né? Enterrou tua vida profissional, já enterrou sua vida. Só falta às vezes você se auto-enterrar, porque às vezes você é como um zumbi. Você está vivo, mas não está. Você está vivo, mas não tem sonho. Você está vivo, mas não tem
perspectivas. Você está vivo, mas não tem projetos na sua vida. Lázaro ressuscitou, porque tudo aquilo que o diabo queria enterrar, Jesus foi lá e desenterrou. E o Senhor desenterra, o Senhor ressuscita hoje os teus sonhos, teus projetos, aquilo que você sonhou. Ainda dá tempo. Jesus está dizendo: eu estou ressuscitando na tua vida hoje as tuas motivações. A gente precisa entender isso. Só que nós não podemos ficar no mesmo lugar. Amém? Creia que o Senhor tem uma vida nova para você. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Quantos estão em Cristo aqui? Então levanta a mão e diga: as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Diga: já acabou o poder da morte sobre a minha vida. Diga: hoje Jesus tem ressurreição. Diga: Ele é poderoso para ressuscitar a minha vida, os meus sonhos, meus projetos. Ele é poderoso para me dar a vitória hoje e um futuro de paz e prosperidade em nome de Jesus. Amém? Deus é poderoso, Ele quer te dar isso. Então se levante para viver. Permita-se sonhar. E aí eu termino com esse ponto, porque Jesus diz: tirem ele para fora. Aliás, Jesus diz para ele: sai. E tem muita gente que brinca, né? Ah, mas sai, pode sair e vai para fora. Não, você pode sair daqui para sentar lá no fundo, ele vai continuar aqui dentro. É ou não é verdade? Vocês estão aqui nessas primeiras cadeiras, vocês podem sair daqui para sentar lá atrás. Você saiu. E Jesus disse o que para ele? Sai para fora. Porque o ambiente que ele estava era de morte. Jesus, você não pode continuar aí dentro se você quer realmente ressuscitar. E eu quero deixar essa palavra sobre a tua vida, para você viver a ressurreição, para você viver o novo de Deus. Você precisa sair do lugar de morte da tua vida. Você precisa arrancar a morte, muitas vezes está dentro de você, nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Você precisa mudar esse ambiente, você precisa mudar de ambiente em nome de Jesus. Sai do lugar de morte. Amém? Quantos vão sair do lugar de morte? Fica de pé em nome de Jesus.